Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vou falar aqui dos resultados da Jalles Machado, uma empresa que muitos de vocês me pedem e falam: André, será que dá pra gente comparar Jalles Machado com Raízen ou com São Martinho? E eu vou responder essa dúvida para vocês logo em seguida, porque antes de eu trazer vocês para os resultados, eu quero antes explicar como funciona a empresa. E se você já souber, fica calmo. Eu vou deixar aqui embaixo na timeline do vídeo. Se você quiser pular direto para os resultados, fique aqui à vontade, porque essa parte é mais para quem ainda está conhecendo a empresa, tá bom? Então, vamos lá. O que a São Martinho, o que Raízen e o que também a própria Jalles Machado faz majoritariamente, tá? E aí cada uma tem as suas divisões. Falando especialmente da Jalles Machado, ela é uma empresa que a gente pode considerar industrial, tá? Por quê? Porque, basicamente, o foco dela é plantar, por exemplo, cana-de-açúcar, tá bom? Plantar, aí eu vou até trocar a cor, plantar um pouquinho aqui de milho. Tudo isso com o objetivo de fazer o quê? Ela vai colher tudo isso daqui e vai levar para uma indústria, tá bom? Eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou tentar fazer aqui para vocês. Ele encaminha todo esse valor aqui, vamos dizer assim, biológico, que é a própria cana-de-açúcar e o milho, para esta indústria. Qual que é o objetivo? Considerando pelo menos aqui cana-de-açúcar, ele pode fazer o seguinte: ele pode virar a chavinha para um lado ou para o outro e produzir produtos diferentes. Ou você produz o açúcar, tá bom? Ou você produz o etanol. O que é interessante que você veja aqui? Que ela pode, a depender de como estiver o humor do mercado, com cada um dos preços dessas commodities, você pode se beneficiar a depender ali da chavinha que você quiser ligar mais ou menos. Então, por exemplo, o açúcar está produzindo muito, então o mercado está reduzindo o preço. Opa, deixa eu virar a chavinha e jogar para o etanol, que pode ser mais interessante. Ah não, o etanol já não está tão legal, deixa eu jogar ali para o açúcar, porque está interessante. E aí o que acontece? Ela ainda, depois que ela colheu, ela fez esse processo produtivo, ela leva para uma outra fábrica, um pouquinho menor do que essa, o bagaço. Tanto aqui da cana quanto do milho, para que leve para cá e haja a produção de energia. Porque você queima isso daqui e você, num processo ali bem simples, você consegue transformar tudo isso aqui em energia. Então, qual que é o ponto que eu acho que é primordial de você compreender? Se trata de uma empresa industrial que tem todo esse segmento e ela está exposta basicamente a quais riscos? E aí você precisa ver quais são os riscos operacionais. Vamos lá. Primeiro risco operacional: dá algum problema aqui na lavoura. Segundo risco operacional: alguma das commodities estar com preço muito ruim no mercado. Terceiro risco operacional: a fábrica não estar conseguindo produzir quanto ela gostaria. E aí, claro, você tem que considerar toda essa cadeia para você dizer se o investimento está bom, se está ruim, ou se é um efeito sazonal, se não é. O que eu quero, além disso, que você considere para essa empresa, que é fundamental você compreender, e aí eu já vou fazer com vocês a diferenciação entre a Raízen e, vou colocar de um lado aqui, a própria Jalles Machado e a São Martinho. Por quê? A Raízen, assim como Jalles e a própria São Martinho, elas têm essa parte realmente da produção do etanol e do açúcar. Entretanto, essas duas são apenas industriais. A Raízen, por outro lado, ela tem dois braços: a parte industrial, que é essa que a gente já entendeu, e ela tem a parte de distribuição de combustíveis, que é ali junto com o posto Shell, tá bom? Qual que é o ponto aqui que é importante de você entender? Esta parte de distribuição não existe aqui. Portanto, este tipo de oscilação de preços, variações e outras tantas coisas não são totalmente comparáveis, tá? Então, eu acho que aqui você já conseguiu compreender de forma ampla como que essa empresa ela funciona. Eu vou trazer vocês aqui para o PDF que eu preparei para a gente então dar início aos resultados deste trimestre. Vamos lá. Eu gosto sempre de começar pelos destaques do período, porque aqui eles mais ou menos direcionam o seu olhar para onde você precisa dizer: olha, dentro daquela cadeia produtiva, o que foi bom? Lembra, eu te falei, você tem a questão especificamente ali de produção do açúcar ou do etanol, você tem a questão da colheita e você tem a da energia. Eu vou ficar muito mais com essas duas primeiras, tá? A plantação e a transformação em açúcar ou etanol. E aí você vai começar a entender. Eles falam que eles tiveram um ganho de 5% no índice de tonelada de cana-de-açúcar por hectare, que é o TCH, que vai aparecer muito ao longo aqui da nossa apresentação, em comparação com o ano anterior, e produtividade média de 91
mais uma vez, toneladas de cana-de-açúcar por hectare neste trimestre. Então, você, naquela cadeia inicial que eu mostrei, que seria a produção, você teve aqui um ganho de 5% em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano comparável também anterior. Além disso, a receita bruta ficou 11,5% maior no comparativo com o segundo trimestre de 2024 em relação ao segundo trimestre de 2025. Só para você saber, eles consideram o exercício com o ano safra, então eles consideram sempre um ano seguinte, mas basicamente é o terceiro trimestre aqui pra gente, tá bom? Não tem dor de cabeça com isso. E eles explicam ainda que totalizaram uma receita bruta de 601,4 milhões, com destaques para o açúcar VHP. André, já começou, tem a TCH, tem VHP. Calma, vamos lá, é bem simples. TCH, tonelada de cana de açúcar por hectare. Açúcar VHP é basicamente um açúcar de melhor pureza. Basicamente, eles tentam trazer a pureza do açúcar a 99%. Então, você ter um açúcar e plantas de açúcar que consigam chegar a 99% de pureza é muito interessante, tá bom? Além disso, eles falam um crescimento de 22% na venda de açúcar, olhando trimestre contra trimestre, impulsionando pelo aumento de capacidade produtiva. Opa, peraí! Lembra que eu te expliquei que você tem mais uma vez ali a produção, que você planta a cana de açúcar, você leva essa cana de açúcar para a fábrica e o que eu te falei? Não é importante você perceber qual que é a capacidade da fábrica? Quando eu falo de capacidade, você pode injetar capacidade através de novas fábricas ou talvez de melhorias operacionais dentro desta fábrica. Neste ponto em específico, eles trazem aqui para a gente o seguinte, que em relação, eles tiveram esse aumento impulsionado pelo aumento da capacidade produtiva. Opa! Então, falando de capacidade, eu já enxerguei. Olha só, na primeira fase da cadeia, produção, ou vamos dizer assim, a plantação, tiveram um ganho de 5%. Na capacidade agora da empresa produzir, eles ganharam um crescimento de 22%. Ou seja, a empresa, nas duas principais pontas que ela tem aqui, ela ganhou produção, ganhou capacidade produtiva e isso é excelente para qualquer uma das empresas que estejam ligadas à indústria. O EBITDA ajustado, sempre é necessário algum ajuste no EBITDA, porque de vez em quando ele vem muito sujo e você precisa tirar alguns efeitos ali que realmente não são bons para você verificar se a empresa foi bem ou não foi nesse trimestre. Teve um aumento de 5%, tá? Atingindo praticamente 321 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 59,1%. Outra coisa que diferencia São Martinho e Jalles da Raízen. Por ter a Raízen, a parte de distribuição de combustíveis, você acaba tendo margens muito apertadas aqui. O que você coloca basicamente é o seguinte, se você pega a parte de etanol e açúcar que ela produz e você junta com a parte de distribuição, você tem uma margem bruta e uma margem líquida ainda pequena, em comparação, claro, agora com Jalles e São Martinho. Essas que já são apenas industriais, elas têm margens muito maiores porque elas não têm a distribuição de combustíveis dentro do seu portfólio, tá bom? Esta é uma das questões que eu queria trazer com vocês também, que é a estratégia de carrego do estoque de etanol para os próximos trimestres, dada a tendência de valorização e aumento de paridade em relação à gasolina. André, eu acho que isso aqui é complicado, eu não vou entender. Claro que vai, fica aqui comigo. Eu vou, mais uma vez, desenhar para vocês porque é muito simples. Você sabe que nós temos, basicamente, para os carros, dois tipos de combustíveis, a gasolina e o etanol. O que acontece? Nós sabemos, por estudos, que a gasolina ela é 30% mais eficiente do que o etanol. Então, a gente poderia falar, tá, já que ele roda 30% a mais, o etanol tem que ser negociado com pelo menos 30% de desconto. Mais ou menos isso. E o que acontece? Quando você vai na bomba, por exemplo, você vê lá que o etanol está custando R$3. E aí você olha, por exemplo, para a gasolina que está custando 5. Tá. Neste caso aqui, você olha para isso daqui e fala, poxa, será que tem 70% do preço? Então, a gente pode até fazer o cálculo, se você tiver alguma dúvida. A gente pode colocar 5 vezes 0,7. Ou seja, se o etanol ele tivesse 70% do valor da gasolina, nós teríamos um etanol a R$3,50. O que isso quer dizer ainda com a paridade? Olha só, olha que interessante. Esse nível de 30%, ele é o exigido, vamos dizer assim, porque você tem a gasolina que roda mais. Quando eles falam em paridade, eles querem dizer o seguinte,
o etanol não pode ser negociado a R$ 3, porque eu estou negociando com muito mais desconto do que esse 70%. Na verdade, eu preciso negociar a R$ 3,50. Quando eu chegar a R$ 3,50, eles vão dizer, de uma certa maneira, que eles estão em paridade com a gasolina. Por quê? Porque eles vão pegar o preço da gasolina, multiplicar por 70%, e então nós vamos chegar a esse preço. E aí, isso é muito bom. Por quê? Porque isso traz lucro para a empresa, justificando, portanto, maior produção de etanol, até mesmo do que do próprio açúcar, tá? E isso é muito importante, nós vamos falar ainda mais sobre isso, mas como você já tem essa explicação inicial, você depois vai conseguir compreender facilmente o resto, tá bom? Vamos lá. Como eu te falei, você precisa sempre estar de olho nos indicadores operacionais da empresa, porque é o que eu te falei, ela planta, ela tem a indústria, ela tem energia, é simples. E aí você tem que sempre olhar qual que foi a área colhida, qual que foi o plantio, qual que foi a capacidade, ou pelo menos a quantidade de cana de açúcar processada e moída, a produtividade de, mais uma vez, tonelada de cana por hectare. Ó, mais uma vez, você vai ver ATR médio, você vai ver ATR produzido. André, ATR? O que é ATR? Bem, basicamente ATR é um indicador que mostra quanto você conseguiu extrair do, vamos dizer assim, do suco realmente da cana para você produzir, seja ali o etanol ou seja o açúcar, tá? Então, ATR é basicamente esse indicador, tá? Ele mostra a idade média, outras tantas coisas, mas vamos no que mais importa. Para mim, capacidade de cana processada, produtividade aqui, e o ATR ele vai ficar muito parelho, tá? Você vai ver uma pouca oscilação. Na produtividade de tonelada de cana por hectare, você teve aqui um aumento de 2%, e na capacidade de cana processada de moagem, um aumento de 3,9%, ou seja, a empresa está mostrando evoluções trimestres após trimestres, ano após ano. O que mais que eu queria mostrar para vocês, né? Ele começa falando aqui, que no setor de etanol, o anidro teve uma produção elevada com aumento na comercialização, como estratégia para mitigar os riscos de tancagem. Já o etanol hidratado, adotamos uma estratégia de comercialização parcial da produção neste trimestre. Esse etanol hidratado é exatamente o etanol que vai para o nosso carro, se eu não fiz a pesquisa de forma equivocada, tá? O que eles falam? Eles mostram aqui que, considerando que, mesmo com mix maior e produção de etanol de milho, o cenário ainda oferece prêmio relevante para o carrego. O que eles querem dizer com isso? No momento, estamos observando uma estratégia ascendente do preço do etanol. Ganho de paridade na bomba, que foi aquilo que eu te falei dos 70% de desconto, sem queda no consumo. Ou seja, a decisão pelo maior estoque nos parece acertada. O que eles estão fazendo aqui para melhorar a empresa? Você sabe que nós temos basicamente no mercado oferta versus a demanda. Se eu tiver muita oferta de um determinado produto, então vou até colocar aqui de verde, se eu tiver muita oferta, provavelmente a demanda não vai conseguir absorver e aí você vai ter uma queda no preço. Entretanto, se você tiver o cenário inverso, se você tiver uma queda na oferta, a demanda estiver estável, você vai ter um aumento na sua lucratividade. Neste cenário, o que a própria Jalles está fazendo? Ela está tendo maior estoque, ou seja, ela está ofertando menos, que seria essa setinha vermelha. Consequentemente, ela está objetivando no futuro que nós tenhamos este cenário de maior lucratividade e parece no momento que está sendo uma estratégia acertada, tá bom? Nesse passo, né, você entendendo o que a empresa faz, você precisa saber, olha, ela planta, ela tem a parte industrial e ela precisa vender. Mas é uma empresa que tem commodities. E olha só, eles falam aqui pra gente que o açúcar VHP, que é aquele de boa qualidade, de bastante pureza, ficou acima de R$ 2.800 na tonelada aqui da bolsa em Nova York. Olha só como o gráfico ele tem aqui as suas oscilações, mas se você for puxar mais ou menos uma média, fica aqui perto desses R$ 2.500 a tonelada do açúcar, tá bom? Ele mostra aqui embaixo também pra gente qual foi o valor que eles efetivamente negociaram neste trimestre aqui, na verdade, olhando para o comparativo aqui, ó. Se você for ver, e aí esse laranjinha é o que efetivamente eles realizaram, ficou em julho, em 2.638, em agosto 2.626 e finalmente setembro 2.634. Então tiveram excelentes preços, bem próximos realmente aqui do nível superior, tá bom? Agora, falando do outro mercado, né, eu quero falar para vocês aqui do etanol. Olha só,
A gasolina é esse verdinho um pouco mais escuro. O etanol, o hidratado, como eu te falei, que é aquele que vai no nosso carro, é esse verdinho mais claro. E aí tem o share do etanol na frota realmente dos carros flex. Olhando para isso aqui, parece que desde agosto de 2023 você tem um aumento aqui na participação do etanol quando você vai encher seu tanque. Você fala, metade gasolina, metade etanol. Ganhou participação. Agora, olha só. A gasolina, ela se mantém relativamente estável nessa faixa dos 3.600 a 3.800. Já o etanol, ele está conseguindo ganhar uma certa participação, que ficou ali, por exemplo, 1.700, 1.800, 1.780, 1.744, em face lá atrás, como a gente pode ver, de 1.400, 1.500, ou seja, você está aumentando por conta de melhor eficiência do etanol e outras tantas coisas, o mix quando você vai abastecer seu carro, e então a Jalles acaba sendo beneficiada deste ciclo aqui, tá bom? Falando agora da parte do etanol hidratado, né, que é o que mais nos interessa, você vê que o preço por litro ficou na ordem de R$3, que é o que ela consegue vender para as distribuidoras, tá bom? Algo muito interessante para nós, tá bom? Falando ainda um pouco do mix de produção, só para você ter uma ideia de quanto cada um corresponde, o etanol ele corresponde a 48,9% do mix de produção e o açúcar 51,1%, tá bom? Isso é interessante apenas para que você veja que, por exemplo, no trimestre do ano anterior, houve do etanol 60%, que o preço estava muito melhor, e o açúcar ele estava em 39,2%, mostrando que o açúcar, consequentemente, não estava em preços tão atrativos. E você pode ver nesse gráfico que eu mostrei para vocês aqui em cima, ó, que lá para o ano passado, o comparativo, estava mais ou menos aqui, ó. O açúcar talvez não estivesse num momento tão interessante para o ano anterior. Então, talvez seja legal a gente sempre olhar uma coisa e outra, tá bom? Vamos dar sequência para a gente ver se a empresa ela está lucrando ou não. O resultado líquido ou lucro líquido da empresa ficou neste período aqui com uma margem líquida de 3,3%, um lucro líquido de 31 milhões e 40 mil reais. Quando você olha aqui, o EBITDA ajustado ficou realmente bem alto, né, em 564 milhões. Então, realmente, quando você vai ali para o lucro líquido, ele bate bem, você tem bastante descontos. Muito porque essa empresa ela ainda está colocando algumas plantas em operação. E o que acontece? Quando você tem plantas novas que estão vindo em operação, você tem um desconto no EBITDA. Que desconto que é esse? Você tem a depreciação. A depreciação, ela basicamente é a perda do valor de um determinado bem, de uma determinada indústria, de um determinado equipamento ao longo do tempo. E isso é colocado aqui na DRE, especialmente na parte de depreciação, que pode acabar batendo um pouco. Só que como não é um efeito propriamente caixa, depois a gente vai ver lá no próprio fluxo de caixa se foi positivo ou não, se tivemos bons resultados ou não. E a dívida líquida dessa empresa está bem baixa, em 1,2 vezes, tá bom? Deixa eu até mostrar para vocês, 1,2 vezes, bem tranquilo, tá? Mas a dívida líquida subiu aproximadamente aqui 500 milhões de reais, olhando de um ano para o outro, claro, muito em função da capacidade de indústria e outras tantas coisas que eles estão tentando implementar, tá bom? Vamos falar de algumas outras questões também importantes, né? Neste segundo trimestre, a Jalles ela concluiu o primeiro trimestre de operação da fábrica de açúcar, daquele de alta qualidade e pureza. Além disso, eles tiveram um cenário desafiador, com as queimadas que impactaram diversas regiões, longo período de estiagem e uma recuperação gradual da competitividade do etanol. Então, você mostra aqui que a empresa, mesmo nesse cenário mais difícil, ela conseguiu ter uma lucratividade razoável. Além disso, eles concluíram e continuam confiantes com a estratégia de projetos de expansão que estão em andamento, com destaques para a conclusão de investimentos na fábrica de açúcar de alta qualidade na unidade Santa Vitória. E eles dizem que essa soma de produtividade é muito boa para eles. Por quê? Porque até setembro eles tiveram 173,7 milhões para uma capacidade de 20 mil sacas por dia, um volume 33% superior ao inicialmente divulgado. Ou seja, o resultado dessa indústria aqui que eles colocaram de pé foi, até o momento, 33% superior do que inicialmente projetado, ou seja, um dado muito positivo. Agora, para o lado negativo,
Eles falam para a gente o seguinte, que não será possível entregar todo o volume de suas capacidades produtivas instaladas em decorrência de um menor ATR, que é o que eu falei, a capacidade de moagem, no início da colheita. E aí eles colocam ainda que isso é um movimento semelhante ao ocorrido nas regiões produtoras do Centro-Sul, mostrando mais uma vez que houve uma diminuição na capacidade de cristalização do açúcar. Muito desses fatores se devem principalmente por eventos climáticos e uma adequação operacional e aprendizagem mais longos que o esperado e que deveria se consolidar até o final desta safra, o que não aconteceu. Mas é normal você ter esses imprevistos e muito por conta do clima, que é algo que impacta aquela fase inicial que eu te mostrei, tá bom? Além disso, eles falam da UJM. André, o que é o JM? Simples. Estamos falando da unidade Jales Machado, assim como você tem a unidade Santa Vitória e a unidade Otávio Lage. Nesse ponto, eles dizem que eles tiveram um trimestre com resultados muito bons, com desempenho recorde de produtividade na parte de toneladas de cana por hectare. Isso é excelente. De outro lado, eles falam que a usina Santa Vitória enfrenta um dos anos climáticos mais desafiadores desde o início dos seus registros, muito por conta das queimadas que nós tivemos na região, o que impacta muito essa empresa. Eu gosto sempre de olhar o cronograma de amortização das dívidas, porque isso daqui me dá uma certa compreensão se a empresa ela vai ficar muito estrangulada em um determinado momento, se ela vai precisar, por exemplo, captar dinheiro no mercado, ou se ela vai ter que emitir uma debênture, ir num banco, enfim, qualquer coisa. Porque se aparecesse para mim que neste ano safra, de 25 a 26, eu tivesse uma dívida que batesse aqui, olha, boa parte do meu caixa poderia ser consumido para pagar essa dívida. Entretanto, ela tem uma capacidade de pagar, bem tranquilamente, com esse 1,2 bi, ela paga esse ano, vai até aqui, tranquilamente. Aí só a partir de na safra 29 e 30 que ela vai começar a precisar de um determinado caixa, mas que ela está conseguindo sim gerar, tá bom? Vamos olhar então a parte de fluxo de caixa, que é a parte final que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que esses números aqui estão um pouco pequenos, eu já vou aumentar aqui para vocês, então fiquem calmos. Eu quero só mostrar a questão do fluxo de caixa das atividades operacionais, tá bom? Então vamos dar uma olhada. A empresa teve uma geração de caixa operacional de 252 milhões de reais e ela teve um fluxo de caixa na parte de investimentos, deixa eu puxar aqui, na ordem de 289 milhões. Ou seja, ela teve menos geração de caixa do que aquilo que ela investiu. Muito porque, você pode ver aqui, plantações e aquisição de lavouras de cana-de-açúcar, investimento de 144 milhões. Aquisição de ativos imobilizados, ou seja, fábrica, capacidade fabril, equipamentos, 154 milhões. De qualquer maneira, a empresa ainda conseguiu terminar com caixa razoável. O ponto que eu quero mostrar é que esses efeitos que impactam os investimentos de 150 milhões, 140 milhões, eles devem, em certa medida, reduzir muito, especialmente na parte de você adquirir plantas fabris. Quando isso daqui terminar, isso daqui é dinheiro na veia. E isso é excelente para o investidor que está buscando uma empresa para o longo prazo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou deixar aqui um outro para você continuar seus estudos a respeito dos resultados trimestrais. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!